Não, pode deixar aí mesmo, na mesa. Pessoal, boa noite. É um prazer para mim estar aqui ministrando essa aula. Primeiro porque eu tenho raízes nessa casa, né? Eu praticamente, desde que eu vim para Maceió para fazer a faculdade, eu convivo quase que diariamente, ou no mínimo semanalmente aqui. Fiz tudo, curso de comunicação, monitor, aluno, curso de emergências, participei de tudo que a casa podia dar. E é o meu segundo ano como médico, ministrando aula. Ano passado eu falei sobre o ACLS e esse ano vou falar sobre um tema que eu sou muito apaixonado, que é manejo de via aérea na emergência. E por que é tão importante dominar o tema? Primeiro, pessoal, quando a gente se forma, é um baque na realidade nossa. E a gente passa a ver que nós somos a última barreira do paciente. Então, quando chega um paciente muito grave, a equipe toda vai virar para o médico e vai esperar que ele saiba manejar aquele paciente. Nós, antes de médicos, somos humanos, então temos limitações por ser humano, mas temos que tratar daquela vida e dar o nosso melhor. Então, para isso, é importante a preparação, tá? Então, por que esse tema ele é especialmente importante? Nós temos o ABCDE, deixa eu botar o ABCDE, que ele é um algoritmo usado para fazer com que a gente trate das vítimas graves no trauma, por exemplo. E por que o A vem primeiro? Não é por acaso e também não é porque via aérea é o que mais mata. É porque mata mais rápido. Então, um problema na via aérea, uma via aérea falha, ela vai matar mais rápido do que um pneumotórax, por exemplo, do que um tamponamento cardíaco, algum déficit neurológico, algo relacionado à exposição do paciente. Então, um paciente que precisa ter uma via aérea bem estabelecida, uma via aérea protegida, se ele não tiver, ele vai morrer mais rápido do que qualquer um dos outros aqui. Não é uma questão de maior número de mortes em si, o que mata mais rápido, tá? E, visto isso, quais são as complicações de erros na intubação e por que é tão importante o treinamento e a capacitação? Menor ou igual a duas tentativas, por exemplo, na hipoxemia, a gente tem um índice de 11,8%. Se você precisar de mais do que duas tentativas, o seu índice de ter uma hipóxia no paciente, que pode lesar danos neurológicos irreversíveis, pode ir até 70%. Então, 70% é um número absurdamente alto para uma falha de 3 tentativas, por exemplo. Então, outros problemas que a gente tem, regurgitação, aspiração, né, broncoaspiração, bradicardia e o pior de todos, que seria a parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória, por exemplo, se você tem 2 ou menos tentativas, você tem um risco de 0,7. É um risco muito pequeno, que muitas vezes ele não é nem porque você não estabeleceu a via aérea, mas porque se tratava de um paciente muito grave. Ao passo que se aumentar mais do que 3 tentativas, igual ou maior do que 3 tentativas, a sua porcentagem de chance de ter uma parada cardiorrespiratória já vai para 11%. Isso dá um aumento de mais ou menos 16 vezes o índice de mortalidade, tá? Então, quando a gente vê tudo isso, vem a preocupação. Pelo menos eu, enquanto tinha acabado de sair da faculdade, a minha principal preocupação era essa, porque o resto das situações, o acesso central. O acesso central não vai ser uma coisa que você vai precisar fazer imediatamente, senão seu paciente vai morrer. Uma parada cardiorrespiratória. Tem toda uma equipe junto, todo mundo vai te ajudar, todo mundo está vendo. Agora, a intubação não, vai ser você de frente para a via aérea do paciente e toda a responsabilidade que aquilo vai acarretar. Então, um dos maiores fios na barriga meu, enquanto recém-formado, certamente vai ser o da maior parte de vocês, vai ser ver um paciente que precisa intubar e você não sentir confiança, porque ninguém sai da faculdade confiante, fala, agora eu vou intubar todo mundo, não vou ter problema nenhum com isso. Então, aí a gente se pergunta, quanto de treinamento é necessário para você se considerar um médico experiente em via aérea? Bem, esse número varia de artigo para artigo, mas basicamente você sai da faculdade mais ou menos aqui, ou pelo menos deveria, com uma boa formação. Mais ou menos 70% de acerto com mais ou menos 3 visualizações de via aérea. A experiência aqui são visualizações de via aérea. Então, como interno, vocês têm que buscar se aprimorar para ver no mínimo 3 vezes. Não adianta só o conhecimento teórico, não adianta só com boneco, tem que dar um jeito de conhecer via aérea. Muitas vezes em paciente em óbito. Minha primeira via aérea foi no HGE. Um paciente
evoluiu a óbito. Eu cheguei no médico, estava lá e falei, doutor, eu posso visualizar a via aérea dele? Aí o médico olhou para mim, bota o biombo e pode visualizar. Aí fiquei lá, olhando a via aérea, lá negoscopava, puxava, olhava. É o que a gente pode fazer, né? Porque pegar o paciente vivo não vai ser todo o interno que vai ter essa oportunidade, tá? Então, com 3 visualizações, a gente está ali em 70%. É um tema relativamente complexo, porque você vê que a linha é bem horizontalizada. Então, até que ela consiga se elevar, você precisa ter muita visualização de via aérea. Então, quando vai chegando mais ou menos em 13, é que o seu nível de experiência vai aumentando e a sua porcentagem de acerto realmente cresce. Então, a partir de 13, ainda está beirando 70%, e aí vai subindo progressivamente. O que seria considerado um médico experiente em via aérea? Esse artigo ele fala um médico que viu pelo menos 30 via aéreas na vida dele. Então, ele viu 30, o índice de acerto ainda não é tão alto, é 83%. Entendeu? Então, até mesmo para um médico experiente, vão ter muitas vias aéreas difíceis, e pode ser um pouco complicado. Então, aí vem a pergunta, quando entubar? Mais importante, às vezes, do que saber entubar, é saber quando você vai entubar. Para que você entube o paciente que precisa e também não entube o que não precisa, por ser um procedimento arriscado com riscos inerentes. Aqui eu trago para vocês um paciente que eu estive com ele. Tem que dar o play aqui. Espera que não está indo. Ah, sim. Esse paciente foi do HRM da semana passada, essa criança. Fazia uma frequência respiratória, chegou a ser 120, né? É um lactente, tem 2 meses, o limite dele ali seria 60, ele estava praticamente o dobro. Muito esforço respiratório, né? Tiragem intercostal, respiração abdominal, retração de fúrcula. Então, um paciente absurdamente grave, uma criança muito pequenininha. E quem é que vai resolver aquela via aérea? O médico de plantão. Ali não vai ter outra pessoa para pegar na sua mão, para te ajudar. É uma criança, é muito delicado. Então, assim, por isso é importante o treinamento. Então, essa criança, a qualquer momento, ela evolui com fadiga respiratória. Foi necessário proceder com proteção de via aérea. Esse outro paciente já é outro caso, um idoso, sarcopênico, também atendido na UPA lá da Jaqueira. Ele estava 5 dias com tosse, foi tabagista. Antes de entubar, tentei uma ventilação não invasiva com ele, com a máscara de Hudson. Mesmo assim, ele saturava 86%. Em franca dispneia, precisa o quê? Proteger via aérea. Se você não proteger a via aérea daquele paciente, ele vai ficar lá fadigando, fazendo frequência de 40, 43. Você vai dar 10 minutos, 20 minutos, é a mesma coisa que correr uma maratona. Vai chegar um tempo, uma hora que esse paciente vai cansar, a frequência respiratória dele vai diminuir, vai parecer que é porque está tudo certo, mas é simplesmente porque ele não está conseguindo respirar, vai desaturar e vai parar. Aí depois que para, o problema é muito maior. Causa da parada, hipóxia. Como reverter? Faz a PCR, no final da PCR entuba, se tiver entubador experiente, o algoritmo permite que você entube também durante a parada cardiorrespiratória, mas não é obrigatório. Aqui tem outro paciente que já a causa dele já não é uma dispneia, um paciente vítima de TCE, queda de moto, chega com rebaixamento, chegou relativamente normal, evoluiu com rebaixamento do nível de consciência. Provavelmente alguma hemorragia intracraniana, né? Glasgow menor ou igual a 8, no trauma, é uma indicação de intubação. Então, resumindo, quais seriam as indicações de intubação? Tipo, dezenas de indicações. Eu trouxe as principais para vocês. Um paciente não responsivo é uma indicação de intubação? É ou não? Oi? Então, aí, depende. Se for um paciente vítima de trauma, Glasgow menor ou igual a 8, intuba, proteger via aérea. Agora, se for um paciente de intoxicação exógena por clonazepam, aí não, depende. Talvez você precise entubar, talvez não. Essa história de Glasgow menor ou igual a 8 é uma pegadinha da vida prática. Eu já vi muita gente entubando paciente pensando nisso, mas às vezes é um pós-ictal de crise convulsiva, que vai dar um Glasgow menor ou igual a 8 inevitavelmente. Às vezes a intoxicação, como eu falei, por benzodiazepínico ou por qualquer outra medicação, que não necessariamente vai precisar você entubar. Alguns pacientes mesmo assim precisam, mas não necessariamente. No trauma falha de outros métodos de VNI, como a gente falou. A máscara de Hudson, por exemplo, que é o que a gente tem assim, que oferta mais oxigênio na emergência.
ela falhou, você ainda está com o paciente saturando. Então, é um indicativo de você precisar proteger aquela via aérea. A professora Cíntia falou agora, né, obstrução potencial de via aérea, anafilaxia. Se você não entubar a tempo, não conseguir reverter a causa base, aquele paciente vai fazer edema de glote, vai fechar a glote, aí você também não vai conseguir entubar, só entubar por via aérea cirúrgica, né? Pacientes grandes queimados, pacientes com infecção, laringotraqueite, por exemplo, que também faz edema de glote. Então, esses pacientes também precisam de proteção de via aérea. E aqui tem um tema muito interessante. Paciente com fadiga respiratória presente ou futura. Quer dizer, agora o meu paciente não está fadigado, mas eu sei que ele vai ficar. Por quê? Ele chegou com a DPLC exacerbada, fiz tudo que tinha, sei lá, salbutamol, hidrocortisona, terbutalina, sulfatei, tudo que eu tinha para fazer eu fiz. Aquele paciente não está melhorando, ele continua cansado, ele continua desaturando. Então, eu já prevejo que esse paciente não vai melhorar e procedo com a intubação para proteger a via aérea dele, garantir boa saturação e tirar também o paciente daquele sofrimento. Teve recentemente, umas 2 semanas, que a paciente já tinha sido intubada, ela chegou muito cansada, e a primeira pergunta que eu fiz foi, você já ficou cansado desse jeito? Ela falou, já, doutor, mas ela estava extremamente cansada, então eu pensei, já ficou cansada, já foi internada por isso, ela já fiquei na UTI, já foi internada na UTI, já foi intubada, e aí eu parei assim, então um paciente que pode ser que precise novamente, já é um paciente recorrente, fiz todas as medicações e ela não melhorava de jeito nenhum. Ela virou para mim e falou, doutor, me intuba, eu não aguento mais. Ela não aguentava mais nem conversar. Na hora de entubar, ela mesmo se ajeitou na maca. Não precisou nem que puxar assim, ela mesmo se ajeitou e estendeu o pescoço. Ela sabia, ela queria. Muitas vezes é um sofrimento para o paciente. Tem um ditadozinho que fala assim, se você está entubando um paciente muito grave, pode ser porque você está entubando o paciente muito tarde. Então, se tem realmente a indicação, não hesite, proceda com a intubação. É muito melhor que você entube o paciente e logo depois você possa extubar, por ser algo que você conseguiu reverter mais rápido, do que o oposto. Um paciente que precisava, você demorou, o paciente fez uma parada cardiorrespiratória. Contraindicações tem? Absolutas não, mas relativas sim. Um tumor extenso de via aérea, uma deformidade restritiva de face, o paciente com fratura de base de crânio, que você também não consegue posicionar ele direito, para passar o tubo é um problema. Paciente com trisma mandibular, grande abscesso faríngeo, lesões traqueais parciais, ou trauma extenso de face. São pacientes o quê? Com indicação de via aérea, mas de via aérea cirúrgica, né? Um acrico lá na emergência. Então, beleza, a gente viu os pacientes, estamos diante de um paciente que decidimos entubar. E agora, qual vai ser o próximo passo? O próximo passo, nós vamos dividir em 3, tá? O primeiro, avaliar. Então, primeiro a gente vai avaliar aquele paciente. E o maior medo é o quê? Uma via aérea difícil. Uma via aérea difícil é considerada uma via aérea que um profissional adequadamente treinado tem dificuldade de ventilar. Não necessariamente com intubação orotraqueal, mas também sob ventilação com máscara facial. Então, um paciente com, como a gente viu, mais de 30, 35 tentativas, que mesmo assim tem dificuldade de estabelecer a via aérea daquele paciente, aquela via aérea vai ser considerada difícil. E você só descobre quando você vai laringoscopar? Não. Você olha para o paciente e você tem uma noção se a via aérea dele vai ser difícil ou se a via aérea dele não vai ser difícil. Então, um paciente que tem um incisivo muito grande, é um preditivo de via aérea difícil? É um preditivo. Uma relação maxila-mandíbula também aumentada, é outro preditivo de via aérea difícil. Uma abertura bucal limitada, obviamente vai ser, né? Paciente que você não consegue fazer uma abertura bucal adequada, você vai ter dificuldade de laringoscopar e, consequentemente, de passar o tubo. Alterações no palato estreito, palato ogival, tem muita síndrome congênita, é outro fator que vai dificultar a nossa via aérea. Agora, o mais clássico de todos é o malampate. Então, o malampate 1 é o paciente que você consegue visualizar todo o pilar amigdaliano, e a úvula e palato mole. Você conseguiu visualizar todas as estruturas. Então, provavelmente vai ser um paciente com uma via aérea boa. É um item que você olhou, malampate 1, vai ser uma via aérea boa? Não necessariamente, mas ele vai te predizer. Você já está vendo aqui o pilar amigdaliano parcialmente, então já classe 2. Aqui praticamente sumiu o pilar amigdaliano e você está vendo a úvula apenas parcialmente.
No 4, você não vê nem palato mole e nem a úvula. Então, o 4 seria o pior de todos. Aqui eu trouxe uma foto mesmo de paciente, tá? Para a gente poder ter uma noção mais ou menos. Tá? Então, distância tiro-mentoniana é uma e distância externo-mentoniana é outra. Pescoço curto e mobilidade cervical. E por que é importante conhecer? Vocês lembram que eu falei assim, tipo, como interno, vocês têm que conhecer o maior número de vieiras possíveis e é difícil o interno conseguir visualizar realmente, intubar um paciente vivo, porque o médico precisa ter muita confiança no interno para estar ali do lado dele e deixar aquele laringoscópio e tudo mais. Assim, é uma coisa meio incomum na prática, raramente eu deixo. Então, assim, uma vez chegou um interno para mim e avaliou o paciente todo. Chegou, doutor, ele tem uma abertura bucal boa, ele tem um pescoço longo, ele é um paciente magro, ele está estável hemodinamicamente. Você deixaria o laringoscopar? Então, assim, tipo, o aluno mostrou confiança, assim, ele sabia do que ele estava falando. Não era só um curioso, não era só alguém querendo, não, ele sabia o que ele estava fazendo. Então, ele avaliou que era uma via aérea fácil e quis visualizar aquela via aérea. Então, isso é importante que a gente se destaque. Então, como aluno, ele se destacou e ganhou aquela laringoscopia, aquela intubação. Fui do lado dele, fui ajudando e tudo mais, e ele intubou. Aqui também é o queixo pequeno. Esse paciente aqui foi hoje. Eu tirei a foto e falei, vou usar na aula, porque é um exemplo perfeito. Aqui, uma via aérea dificílima, né? Parecia difícil e era difícil, realmente. Pescoço curto, né? Um pré-ativo de via aérea. A distância queixo-cartilagem cricóide pequena, reduzida. Queixo externo, pequena também. Ainda tem um que eu não falei. Língua grande, né? Maculoglossia. E abertura bucal limitada, além de, dá para ver um pouquinho aqui, mas um paciente acima do peso. Então, o paciente tinha tudo para ter uma via aérea difícil e mostrou que realmente tinha. Eu estou diante de um paciente que tem uma via aérea difícil. O que é que eu posso fazer para me ajudar? Então, o que pode te auxiliar é o quê? Intubar com um amigo. Você é um médico recém-formado, por exemplo, ou até um médico já experiente, mas você tem um amigo seu no serviço. UPA, geralmente, são 3, 4 médicos. Então, custa alguma coisa você chamar, falar, vai ter intubação ali, tu quer ir comigo? Tu fica do meu lado, se precisar de alguma coisa, eles amigo é mais experiente, se precisar de alguma coisa, você me ajuda. Então, assim, não custa nada, é uma coisa que às vezes não faz por orgulho, mas que que a pessoa que vai mais se beneficiar disso tudo é o paciente. Então, intubar comigo é perfeito. Você tentou intubar uma vez, não conseguiu. No máximo, você tenta a segunda, a terceira já é até demais. Aí você pede para o seu amigo tentar. Como a gente viu, o ideal é que não passe de 3. Uma via aérea difícil. O que é que pode me ajudar também? Um bugie. Bugie é extremamente importante. Desde que eu me formei, eu ando com bugie na bolsa. Sempre andei com bugie na bolsa. Nunca precisar usar o meu, porque quando eu precisei, foi até uma criança, o hospital já tinha, mas se não tivesse, eu sempre trago na minha bolsa. É baratinho, acho que é uns R$40. Posicionamento adequado. A gente vai ver na estante o colchão occipital, posição do cheirador. Então, é sempre importante você posicionar bem o seu paciente, porque você nunca sabe realmente se aquela via é difícil. É uma caixinha de surpresa. Por mais que tenha preditivos, você só vai descobrir quando você laringoscopar. Então, você se prepara para o pior. E se vier uma via aérea fácil, está ótimo, está perfeito. Se vier via aérea difícil, você deixou o paciente bem posicionado. Tem outro que pode ajudar muito, é o dispositivo supraglótico, a máscara laríngea. Ela você pode passar sem visualização. Você só pega a máscara, enrola um pouquinho ela e coloca dentro da cavidade oral, checa se o posicionamento está correto. Não tem segredo, não é igual a intubação de fato. Você ganha 6 horas. O paciente com a máscara laríngea, por exemplo, ele pode ficar 6 horas ali com a via aérea dele relativamente protegido. Máscara facial, podendo associar com a cânula de Guedel, por questão de queda de base de língua. E também é importante ter um material para via aérea cirúrgica. Nunca vi na prática ninguém fazendo via aérea cirúrgica, mas alguns amigos meus já comentaram que já precisaram fazer. Então, é relativamente simples, mas sempre ter o material. Então, a gente avaliou a nossa via aérea, vimos que é uma via aérea fácil, difícil, beleza, mas isso nem mudou, porque posicionamos o nosso paciente adequadamente e esperamos o pior, por isso a gente vai se preparar ao máximo. Então, primeiro, monitorização básica. Um paciente que vai ser intubado, você tem que ter todos os parâmetros dele hemodinâmicos na mão, de forma contínua, tá? Então, o eletrocardiograma dele vai ser importante, a oximetria dele, obviamente, vai ser importante.
A pressão arterial não invasiva, né, no monitor vai ser importante, inclusive ela vai ditar para a gente qual medicação a gente vai usar, se vai usar ketamina, se vai usar etomidato, se vai usar midazolam, se vai usar propofol. Um dos parâmetros que você vai ver vai ser pela pressão desse paciente. E a frequência cardíaca. Na preparação dos materiais tem o mnemônico Atlas, que seria o quê? O ambu, o tubo, o laringoscópio e o aspirador, além da seringa. O aspirador, pessoal, ele geralmente fica do lado do leito que você vai entubar, mas você precisa pedir para o pessoal da enfermagem colocar o tubinho do aspirador. Muitas vezes você vai entubar e a viária está toda secretiva. Edema agudo de pulmão faz muito viária secretiva. Paciente rebaixado também, porque não consegue proteger, ele regurgita, né? Então, você com o aspirador, você consegue livrar aquela via aérea. É importante também o posicionamento do paciente, como a gente tinha feito. A posição ideal hoje é a sniff position, é a que tem o maior alinhamento dos eixos. A gente vê ainda muito médico mais antigo entubar com coxinha interescapular. Está errado? Não está, porque na verdade o que vai funcionar mais vai ser o que você tem mais experiência. Então o médico entubou a vida toda com coxinha interescapular, se você botar um occipital, talvez ele não consiga, ele está acostumado de outra forma. Mas para quem está começando, já aprende dessa maneira, que é o melhor para alinhar os eixos do paciente. Então, o lóbulo da orelha alinhado com o externo. Essa é a posição adequada. Então, aí a gente vai ter a posição que mais alinha os eixos, né? O eixo laríngeo com o eixo faríngeo e o eixo oral. Então, nessa posição, a nossa laringoscopia provavelmente vai ser bem sucedida. Aqui é um paciente obeso, aí sim, para entubar ele, precisou associar os dois, coxins interescapulares e coxinha occipital, para fazer uma rampinha, mas o predomínio é sempre do coxinha occipital, buscando essa posição do cheirador. Quando a gente vai cheirar um perfume, intuitivamente a gente faz o quê? Bota o pescoço para frente e cheira. Então, é uma coisa instintiva, porque a nossa via aérea fica realmente alinhada. Depois de tudo isso, iniciando de fato a intubação, vem a pré-oxigenação. Por que ela é importante? Porque ela aumenta o tempo de apneia do paciente. Muitos artigos hoje já trazem uma visão, um nome, até uma nomenclatura diferente. Não se fala mais pré-oxigenação. O que se fala é desnitrogenização. O nitrogênio é o maior componente do ar, atmosfera que a gente respira, e ele faz ligação nas nossas hemácias. Então, você desnitrogena. Então, em vez de ter nitrogênio lá, você vai começar a ter oxigênio ligado àquelas hemácias. Por isso, a gente consegue criar uma reserva e garantir um tempo de apneia maior. Como é que ela é feita? Basicamente, 3 minutos, com um dispositivo que garanta pelo menos 8 litros de O2, ou então o paciente respirando espontaneamente 1 minuto ou 8 inspirações. Essa última é mais para acidente cirúrgico, que a gente usa na prática, na emergência mesmo, é pegar o dispositivo bolsa, válvula, máscara e topar o oxigênio e deixar lá por 3 minutos. Pronto, então aqui, o tempo que o paciente bem pré-oxigenado vai demorar a desaturar na nossa mão. Um adulto obeso, antes de 3 minutos, a saturação dele já vai cair. E olha que é uma queda bem íngreme, né? De saturação de oxigênio. Quanto menor, maior a chance vai ser do paciente parar na nossa mão. Uma criança, a criança também é sempre muito delicado. A partir de mais ou menos de 3 minutos e meio, ela também já vai ter uma saturação menor do que 85%. Um adulto com a doença não grave, digamos que seja mais ou menos esse, apesar de que a doença seria, na emergência, muitas vezes é uma doença grave, mas basicamente, no geral, a gente tem um paciente que aguenta pelo menos 5 minutos de apneia, um paciente que é bem pré-oxigenado. 5 minutos é muito tempo. E 5 minutos ali naquela via aérea parece que não passa nunca. A sensação é essa. Então tem tempo de você olhar com calma, visualizar bem, só passar o tubo quando tiver tudo certinho. 5 minutos é muito mais do que o suficiente. Agora, se for um paciente adulto, normal, rígido, peso bom e tudo mais, aguenta quase 9 minutos, tá? 8 minutos e meio. Depois de você pré-oxigenar o paciente, o próximo passo da gente é a indução anestésica. E quase sempre, na UPA, na UTI, nos hospitais, a gente vai usar esses 3 passos. Primeiro, analgesia. Analgesia, fentanil ou lidocaína. O que é usado disparadamente? Muito mais do que qualquer outro. O fentanil. O fentanil é disparada a droga mais usada para analgesia. Na hipnose, esses 4 a gente tem. Praticamente em todos os serviços vai ter esses 4. O famoso midazolam, que agora está entrando em desuso. O propofol, o etomidato e a ketamina. Bloqueio neuromuscular, succinil, roncorona e atracuro. Na prática mesmo, succinil. Succinil, 99% das vezes vai ser o succinil.
Então, o primeiro passo que a gente viu, que é com fentanil ou com lidocaína, preparar o paciente para IOT, diminuir a resposta hemodinâmica. Então, além de ser um anestésico, ele diminui a resposta hemodinâmica, porque a laringoscopia libera muita catecolamina. Então, na hora que você vai laringoscopar o paciente, a dor libera catecolamina, aumenta a frequência arterial e batimento cardíaco. Pressão arterial e batimento cardíaco. Isso pode ser bom, mas pode ser ruim, né? Um paciente que já tem muito consumo de miocárdio, um paciente infartando, aumentar a frequência cardíaca dele vai aumentar a necrose do tecido. Então, pode ser que não seja ideal para esse paciente. Ela é usada 3 minutos antes da indução, basicamente quando você começa a pré-oxigenação. Então, comecei a pré-oxigenar, fiz o fentanil. 3 minutos de pré-oxigenação, 3 minutos do pico plasmático do fentanil. A apresentação dele. Aqui eu vou falar por alto, mas não é nem para decorar. Porque todo médico ele tem que ter a colinha dele de intubação, né? Isso daí, acha no whitebook também tem. A questão das drogas e do quanto você vai usar é fácil de resolver. A questão é você escolher qual droga você vai usar, tá? Então, fentanil 50 microgramas por ml em um adulto com 70 quilos, 4. 4,2, na verdade 4. Ao pé da letra 4,2, mas na prática, um adulto de 70 quilos, 4 ml. Nem todos os pacientes precisam, como eu falei. Um paciente que ele já está muito hipotenso, eu vou fazer uma dose menor do fentanil, porque eu vou querer aquele efeito adverso, que vai ser a resposta à liberação de catecolamina. Então, eu posso fazer uma dose bem reduzida do fentanil. Na hipnose, os clássicos etomidato, midazolam e propofol, bloqueador neuromuscular, depois eu posso mandar a tela se quiser. Bloqueador neuromuscular, succinilcolina. Opa, calma, volta. A succinilcolina é o clássico que a gente tem na emergência, ela é um pozinho. Todas essas medicações você faz EV direto. O fentanil você pode fazer EV direto, pode diluir também, mas pode tranquilamente fazer EV direto em bolos mesmo. O etomidato, o midazolam, todos que a gente viu. Aí o fentanil, a succinil você não vai porque é impossível, né? Um pó, aí você dilui esse pó, você pode fazer 1 ml a cada 10 quilos. Mas você pode dobrar essa dose se for preciso. Então, o que fica ali no meio termo, assim, a não ser que seja um paciente muito obeso, um paciente muito magro, o meio termo ali seria a 100 miligramas do succinil, que a ampola inteira, para a maior parte dos pacientes. O succinil é importante principalmente por causa desse músculo, né, o masseter. É um músculo extremamente forte do corpo humano, responsável pela mastigação. Todo dia a gente malha ele, né? Tem gente que malha até demais. Então, é um músculo muito potente. Você faz o succinil justamente para relaxar essa musculatura. Então, a gente falou assim, ó, a ordem. 3 minutos eu pré-oxigenei junto com fentanil, que é o pico plasmático. Então, meu primeiro time vai ser 3 minutos. Deu 3 minutos, eu vou fazer a minha droga de indução e o meu bloqueio neuromuscular, né? A droga de indução, etomidato, que é o clássico. Digamos, eu usei etomidato e usei o meu bloqueio neuromuscular com succinil. E aí, quando eu vou entubar? Eu espero quanto tempo? Geralmente demora uns 30 segundos para você conseguir entubar, mas aí tem uma marcação muito boa que é fisiológica. O paciente vai te dizer, ele vai dizer, me entube, a hora é agora. O marcador principal vai ser a língua. O paciente, quando ele está sobre o efeito do succinil, a língua dele começa a fascicular. Olha a língua tremendo, tá vendo? Fasciculou. Essa língua começa a fascicular. A hora que ela parar de fascicular, olha a abertura bucal e olha ela fasciculando. Quando ela parar de fascicular, parou. É a hora que o succinil fez efeito. Olha como a boca abre fácil. Tá vendo? Relaxou o masseter. E aí é uma beleza para entubar. Então, abre a boca do paciente, visualiza a língua. A língua começa a fascicular, começa a tremer mesmo. Na hora que ela parar de tremer, é hora de você abrir mais a cavidade oral e colocar o seu laringoscópio, tá? É um marcador fisiológico. Então, a gente falou assim, do time das medicações, então é importante o quê? A dica? Sempre lembrar da equipe de marcar assim, ó, etomidato, midazolam, succinil na ampola. Se você não marcar, pode dar muito problema. Já pensou uma ampola não marcada de succinil? Aí, na hora da sua pré-oxigenação, a enfermeira foi lá e fez a succinil. E você acha que ali é um fentanil, que vai demorar de fazer efeito. Com 30 segundos, seu paciente parou de respirar. E, às vezes, você lá nervoso não identificou. Seu paciente parou de respirar, você vai lá fazendo fentanil, achando que está tudo certo, seu paciente já está 3 minutos já em apneia, e aí você vai entubar, o paciente não tem reserva nenhuma e para. Então, se a equipe não marcar, às vezes acontece, a equipe na pressa manda a equipe marcar, eles pegam um esparadrapo, escreve de caneta mesmo no esparadrapo. Sempre marcar, sempre na hora que a equipe for fazer, você olha a equipe fazendo.
porque o médico é a última barreira. Se der algum problema com aquele paciente, você vai evoluir óbito, você vai falar com a família, você vai preencher a declaração de óbito, enfim, sempre cheque. O próximo passo aqui, o último, o auge assim da aula, é a intubação propriamente dita. Qual a anatomia básica de uma via aérea, que você espera ver pelo menos? É epiglote, corda vocal, aritenoides. O esôfago você não quer ver não, às vezes é até melhor que ele fique escondidinho. Mas essas 3 de cima você quer sempre ver, tá? Você introduz o seu laringoscópio, vai até a valécula, você pressiona o laringoscópio e aí ele vai subir a nossa epiglote e vai liberar a via aérea. Mas tem que tomar muito cuidado na hora de usar esse laringoscópio, porque você tem que fazer o vetor correto. O vetor vai ser sempre para frente e para cima, gerando um vetor resultante vertical. Se você apoia em cima do dente do paciente, esse incisivo quebra. Eu já vi amigo quebrar dente do paciente e quebra fácil. Porque você apoia e faz uma báscula, que é um movimento errado. O movimento não é báscula, não é você pegar aqui e apoiar em cima do dente e abrir. Até abre, você visualiza a via aérea, mas está em cima do dente do paciente. Então o movimento é sempre para cima e para frente, o vetor resultante é vertical, então é sempre verticalmente. Tá? Aqui essa classificação a gente só vê na hora que vai entubar mesmo o doente. Então é a classificação de Comark. Tá? Visualizei toda, ou praticamente toda, a corda vocal parcial. Não visualizei nada da corda vocal, mas visualizei a epiglote, eu tenho pelo menos uma referência anatômica, e realmente não consegui visualizar nada, que seria a 4. A 4 é terrível. A 1 e 2 é tranquilo de entubar, porque você está vendo a corda vocal mesmo, que parcialmente você visualizou, passou o tubo. É bem tranquilo. A 3 e a 4 já vai ser, precisaremos usar dispositivos diferentes. Na 3, o que é que a gente usa? Aquilo que eu falei lá no início da aula, o bugie, né? O bugie ele é essencialmente importante para uma classificação 3. Aqui a gente tem um médico passando o bugie, eu acho até que era um residente, porque repara, ele vai passar e na hora que ele passa, ele vai tirar o laringoscópio. Ele passou o bugie, deixa ele passar lá, passou, tirou o laringoscópio. Tirou o laringoscópio. Por que você não tirou o laringoscópio? Porque quando você tira, o tecido mole vai cair, né? Então alguém reclamou com ele, falou, bote de volta. Ele pegou e botou de volta. Vai cair língua, vai cair tudo por cima, epiglote, aí você vai passar o tubo por cima daquele fio guia, com todo o tecido caído, você vai lacerar, machucar o paciente. Então, você laringoscopa de novo, segura e passa o tubo. Tá vendo? Eu achei que ele até introduziu demais também, deve ter ficado seletivo. E a classificação 4? Classificação 4 é terrível, né? Você pode usar o bugie, mas nada garante que vai dar certo. Geralmente, a resolução é com fibroscópio, mas a gente não tem no serviço de emergência. Eu trouxe até esse vídeo do fibroscópio para poder a gente ter uma noção melhor da anatomia da via aérea, porque dá para ver muito melhor do que nos outros vídeos de laringoscopia propriamente dita. Então, ele está procurando a epiglote. Ó, a epiglote, tá vendo? Ela bem caída, bem fechada, como Mark 4, tá vendo? Ele tenta abrir, mesmo com o fibroscópio, ele não consegue visualizar direito a corda vocal. A corda vocal está bem ruim. Aí ele sobe e aproxima. Agora a gente viu bem. Corda vocal bem bonitinha, anel traqueal, né? E agora ele vai passar o tubo. O tubo entrando perfeitamente, tá vendo? Esse é o fator mais preditivo de que você entubou. Não é ausculta, não é saturação, não é nada. É você ver o tubo passando, né? Você viu a corda vocal, o tubo passou, a não ser que seja um alien, aquilo está na traqueia, né? Eu nunca vi ninguém ter corda vocal no esôfago. Não, porque às vezes você entuba o paciente, não ouve, o paciente satura e a equipe questiona, doutor, o tubo está dentro? Aí você para, muita gente tira o tubo e tudo mais. Agora, se você viu passando, você tinha corda vocal lá, você viu, o tubo está dentro, o paciente pode estar saturando por qualquer outro motivo. Ele pode estar fazendo um broncoespasmo severo, o ventilador, pronto, aconteceu comigo também, o ventilador quebrado, fonte de oxigênio baixa, o seu tubo está dentro, mas tem alguma coisa que está errada, né? Um paciente mal sedado, mas você viu passando, acabou. Não tem nada que vai te dizer. Capnografia, nunca vi na minha vida, trabalho em UTI, nunca vi capnografia, pelo menos nos lugares que eu trabalho. E mesmo assim eu confiaria mais em ver o tubo passando. Até onde eu devo progredir o tubo, né? A gente viu aquele médico lá, ele introduziu bastante o tubo, né? Ele introduziu até o finalzinho. Mas basicamente aqui você vai ver, essa marcação funciona assim. Você viu a corda vocal do paciente, está lá laringoscopando e viu a corda vocal. Começou a passar o tubo.
Você presta atenção, todo tubo, sem exceção, ele vai ter alguma listinha preta aqui, logo depois do balonete. Essa listinha preta, se ele tiver só uma, ele quer dizer que a sua corda vocal ele tem que estar em cima daquela listinha, tá? Se ele tiver duas, a sua corda vocal vai ficar entre uma listinha e outra. Então, você bota até chegar nisso. É certeza que não vai ser seletivo se fizer isso? Não, não é certeza. Cada anatomia é um pouco diferente da outra. Mas, na grande maioria, a sua intubação vai estar boa se você progredir o tubo até a marcação que vem nele. Não vem por acaso. Aqui a gente tem esse dispositivo é muito interessante. Eu não sei como é que compra ele, mas ele chama AirTrack. Você consegue visualizar, ó, como fica bonito, tá vendo? Visualizei, vi o tubo passando, eu sei que está dentro, ó, as duas marcações, tá vendo? Entrou até a corda vocal, parou, tá vendo? Dá até para ver a última ali ainda, quer dizer, é uma intubação bem sucedida, né? Provavelmente não vai estar seletivo, vai estar no local, vai estar tudo certinho. Para checar o posicionamento do tubo, qual o primeiro lugar que eu ausculto? Intubei, pego o meu esteto, vou auscultar onde? Quem falou epigástrio? Epigástrio, perfeito. Por que epigástrio? Esôfago. Qual o pior lugar que meu tubo pode estar? O pior lugar que meu tubo pode estar, ele tem que ser o primeiro a identificar. Não adianta eu auscultar ápice, não adianta. Eu tenho que ver se ele está no estômago, porque se ele for para o esôfago, aí é um problema muito sério. Vai ter que tirar aquele tubo, trocar o tubo, porque ele vai vir todo sujo. E pré-oxinar o paciente de novo, tentar entubar de novo. Às vezes o paciente regurgita, enfim, acontece. Mas o primeiro lugar que eu vou checar vai ser na região epigástrica, ver se o tubo está no esôfago. Qual o segundo pior lugar que meu tubo pode estar? Não está no esôfago, está no pulmão. Ufa, pelo menos uma coisa está certa ali. Qual o segundo pior lugar? O segundo lugar que eu ausculto é a base esquerda. Porque os tubos, quando eles ficam seletivos, o bronquiofonte direito ele é mais verticalizado e o esquerdo é mais horizontalizado. Então, se eu jogasse uma bolinha aqui, alguma coisa, a tendência seria ela cair para o lado que está aqui, né? Então, se eu introduzo um tubo, ele vai ficar seletivo, a tendência é que ele venha porque está mais verticalizado, porque não tem muita mudança no trajeto. Ou seja, se ele tiver seletivo, muito provavelmente você não vai auscultar nada à esquerda. Então, vi que não está no estômago, vi que não está na base esquerda, ou seja, meu tubo está na traqueia e meu tubo não está seletivo, ele está ventilando para os dois pulmões. Aí depois, beleza, chequei a outra base para ser sempre contralateral e vim para os ápices. Chequei os ápices para ver como é que a ausculto do paciente está. Intubei, e agora? Resolvi tudo porque eu intubei? Não. Depois que a gente começa a trabalhar, parece que o principal é você conseguir intubar. Você passou o tubo, assim, parece que é satisfatório, assim, dá uma leveza. Mas, pessoal, a gente vê que o mais difícil é você estabilizar esse paciente. O tubo ele é só um detalhe. Então, pós-IOT, você vai ter que manejar aquele ventilador. A maioria dos serviços não tem fisioterapeuta. Todas as UPAs, nenhuma UPA da cidade tem fisioterapeuta. O primeiro emprego de quase todos os médicos aqui será uma UPA, muito provavelmente. Então, não vai ter fisioterapeuta, você vai ter que saber o básico de ventilação mecânica. Outra questão que acontece muito, hipotensão pós-IOT. O ideal mesmo, se você está com um paciente com pressão limítrofe, é você preparar logo a noradrenalina em bomba de infusão. Só que a nora demora, muitos serviços não têm noradrenalina. Pasme, muitos serviços realmente não têm. Aí você faz uma push dose de adrenalina. Pega uma ampola, dilui 1 para 100. Uma ampola de adrenalina para 100 e faz os bolos de 2 ml. Dura mais ou menos 2 minutos, às vezes é o que segura o paciente para ele não parar, tá? E quais as lições que a gente aprende aqui no final da aula? Primeiro, esteja sempre pronto. O que vocês estão fazendo aqui no curso, ele demonstra basicamente isso. Todo mundo procurando se aperfeiçoar, procurando aprender. Então, esteja sempre pronto, espere sempre o pior, se prepare para o pior. O que vier vai ser lucro. Ventilar é mais importante do que entubar. Não consegui entubar, pelo menos eu vou ventilar. Vou pegar o meu ambu, vou começar a ambusar o paciente, sei lá, vou pegar minha máscara laringe, vou fazer alguma coisa, mas o mais importante é você ventilar. Entrando ventilação nele, você já resolveu muita coisa. Os eventos de Vieira matam muito rapidamente, são os eventos que matam mais rápido. Procure sempre preditores de Vieira difícil, para você saber com que você está lidando, saber até que ponto você precisa realmente se preparar tanto para aquele paciente. E pratique sempre que possível, conhecendo o maior número de anatomia possível. Então, assim, nos estágios que vocês estiverem, tentem o máximo conversar com os médicos, tentar pedir alguma oportunidade, ou, na pior possibilidade, os óbitos. Infelizmente, é uma possibilidade de visualização de via aérea, ou boneco também, quando a gente treina o ACLS e tudo mais. Mas, assim, busquem conhecer via aérea, de um artificial, humana, do jeito que der,
mas conheçam via aéreas, porque daqui a um tempo vai ser só vocês e o paciente. E às vezes o paciente tem 2 meses, né? Então, é muito importante. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado. Professor, parabéns pela magistral aula. E eu tenho uma pergunta. O senhor falou muito do uso da succinil e de como nós devemos usá-la, mas quando nós não devemos usá-la? Pronto. O succinil, eu tinha até um professor na UFAL, que eu não posso falar o nome, mas ele nunca usa succinilcolina, nunca. Teve uma vez que foi a intubação de um paciente, aí ele explicou por que ele nunca usa. Normalmente eles dizem que não usam succinilcolina, porque fala assim, e se eu não conseguir intubar? Né? O paciente, você usou a succinilcolina, ele bloqueou, é como se ele não tivesse mais músculo, ele não respira, não tem incursão torácica. O paciente está totalmente bloqueado. Aí ele fala assim, se eu não conseguir intubar, sem usar a succinilcolina, pelo menos o paciente vai estar respirando. Então, o paciente não vai parar, ele está lá respirando de boa. Só que isso é um erro, porque muitas vezes você não conseguir intubar, não foi por nada, foi porque você não usou succinilcolina. Então, o motivo de você não ter conseguido intubar foi pela succinil. Então, todos os artigos que vocês forem ver, falam sempre que o sucesso da intubação vai ser o maior com a succinil. A abertura bucal, a mobilidade cervical, é outra coisa, assim, abre de verdade. Às vezes falta succinil do serviço, a gente vê. Mas, assim, na prática, sempre que tiver succinil, você vai usar succinil. E quando não usar, tá? O succinil, ele despolariza muito, então ele aumenta muito o potássio sérico. Você não usa se você souber que o potássio sérico do paciente está alto. Alteração eletrocardiográfica, quando está muito apiculada, ou você já tem o exame do doente na sua mão, se tiver o potássio 6,5, 7, você já evita usar o succinil. Pacientes grandes queimados, pelo mesmo motivo, morte celular, liberação de potássio, você também não usa succinilcolina. Paciente acamado mesmo, assim, não é um paciente que machucou a perna e ficou uma semana parado, não. Paciente secular de AVEC, sempre acamado, você também não usa succinilcolina. Basicamente são essas as contraindicações, grande queimado, acamado, enfim, tudo relacionado ao potássio. Acamado também, porque a membrana dele fica muito reativa, né? Então ela também libera muito potássio. Ah, tá. Beleza. Professor, muito obrigado. Vamos liberar agora para a plateia fazer apenas uma pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta? Tá congelado lá atrás, vê lá. Tá, eu congelei. Tá achando na última, eu vou fazer esse descaso, não perguntar. Professor, primeiramente, boa noite, foi uma ótima aula. Eu queria saber do seguinte, várias aulas já aqui no curso, a gente escuta muito sobre a máscara laríngea. Eu queria saber da experiência do senhor, nos lugares que você trabalha, qual a disponibilidade desse dispositivo? Se é generalizado, todo lugar tem, apenas os mais especializados, como é? A gente vive uma situação assim meio complicada. Infelizmente falta muita coisa. A máscara laríngea falta muito também. Mas eu acho que falta mais do que a máscara laríngea é o treinamento do profissional. Mais do que a falta do material é a falta de um profissional que saiba usar. Apesar de ser um dispositivo simples, 95% dos médicos não vão nem lembrar que existe uma máscara laríngea. A cânula de Guedel, por exemplo, todo serviço tem. Vocês não vão ver praticamente ninguém usando. Vocês já acompanham o serviço de emergência, é muito raro um médico pedir uma cânula de Guedel. Então, assim, o material ele até falta, mas falta mais um médico que queira usar. Infelizmente, o médico não conseguir entubar, ele vai tentar entubar 1, 2, 3, 4, 5, 6, o paciente para. Acho que essa é a maior dificuldade. Professor, parabenizo mais uma vez pela aula e convido o senhor para receber o certificado. Pessoal, lembrem das questões, quem tá indo embora aí, viu?